Saudações a todos os ouvintes, que a paz de Jesus ressoe em nossos corações. Na oportunidade de hoje, vamos abordar o capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os que têm coração puro. E o tema específico é escândalo. No item 11 e seguintes, Kardec fala sobre escândalos. Se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Vamos à leitura do livro do Evangelho segundo o Espiritismo e interpelaremos com alguns comentários. Abre aspas. Se algum escandalizar a um destes pequenos que creem em mim, melhor fora que lhe atas sem ao pescoço uma dessas mós que um asno faz girar e que o lançassem no fundo do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, pois é necessário que venham escândalos, mas ai do homem por quem o escândalo venha. Tende muito cuidado em não desprezar um destes pequenos. Declaro-vos que seus anjos no céu veem incessantemente a face de meu Pai que estás nos céus, porquanto o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Se a vossa mão ou o vosso pé vos é objeto de escândalo, cortai-os e lançai-os longe de vós. Melhor será para vós que entreis na vida tendo um só pé ou uma só mão, do que terdes dois e seres lançados no fogo eterno. Se o vosso olho vos é objeto de escândalo, arrancai-o e lançai-o longe de vós. Melhor para vós será que entreis na vida tendo um só olho, do que terdes dois e serdes precipitados no fogo do inferno. Trechos de São Mateus capítulo 18 e capítulo 5. E a partir dessas referências que Kardec nos introduziu, qual contexto Jesus nos deu essa lição? Os apóstolos, podemos dizer, lhe perguntaram quem seria o maior no reino dos céus, ao passo que Jesus lhe respondeu que seria aquele que fosse humilde como um menino e que para isso precisaríamos nos converter, nos reformar. E qual é o significado de escândalo? Perguntamos de nossa banda. De origem grega, corresponde a uma expressão idiomática hebraica que significa pedra de tropeço, ou seja, qualquer causa que nos conduza à queda. Então retomemos a leitura do Evangelho, no item 12, abre aspas. No sentido vulgar, escândalo se diz de toda ação que de modo ostensivo vá de encontro à moral e ao decoro. O escândalo não está na ação em si mesma, mas na repercussão que possa ter. A palavra escândalo implica sempre a ideia de um certo arruído. E muitas pessoas se contentam com evitar o escândalo porque este lhes faria sofrer o orgulho, lhes acarretaria perda de consideração da parte dos homens. Desde que as suas torpezas fiquem ignoradas, é quanto basta para que lhes conserve em repouso a consciência. São, no dizer de Jesus, sepulcros branqueados por fora, mas cheios por dentro de podridão. Vasos limpos no exterior e sujos no interior. Fecha aspas. Aqui, nosso comentário é que há pessoas que continuam a cometer erros e crimes por não serem descobertas. Só evitariam a queda se fossem vigiadas. Aquelas que nem vigiadas evitariam o erro. Bom, vamos retomar aqui a leitura do texto de Kardec. No sentido evangélico, a acepção da palavra escândalo, tão a miúde empregada, é muito mais geral, pelo que, em certos casos, não se lhe apreende o significado. Já não é somente o que afeta a consciência de outrem, é tudo o que resulta dos vícios e das imperfeições humanas. Toda reação má de um indivíduo para com o outro, com ou sem repercussão.
O escândalo, neste caso, é o resultado efetivo do mal moral. Fecha aspas. Então, Kardec está nos dizendo que na lição evangélica, escândalo tem um sentido maior. São todas as consequências e reações que resultam dos vícios e imperfeições. Voltando à leitura, abre aspas. É preciso que haja escândalo no mundo, disse Jesus, porque, imperfeitos como são na terra, os homens se mostram propensos a praticar o mal, e porque árvores más só maus frutos dão. Deve-se, pois, entender por essas palavras que o mal é uma consequência da imperfeição dos homens e não que haja para estes a obrigação de praticá-lo. É necessário que o escândalo venha, porque, estando em expiação na terra, os homens se punem a si mesmos pelo contato de seus vícios, cujas primeiras vítimas são eles próprios e cujos inconvenientes acabam por compreender. Quando estiverem cansados de sofrer devido ao mal, procurarão remédio no bem. A reação desses vícios serve, pois, ao mesmo tempo de castigo para uns e de provas para outros. É assim que do mal tira Deus o bem e que os próprios homens utilizam as coisas más ou as escórias. Então, de nossa parte, perguntamos por que Jesus disse que o escândalo é necessário, mas ai daquele por quem o escândalo vier. Bom, num plano de vida onde quase todos se encontram pelo escândalo que praticaram no pretérito, é justo que o mesmo escândalo seja necessário como elemento de expiação, de prova ou de aprendizado, porque aos homens falta ainda aquele amor que cobre a multidão dos pecados. As palavras do ensinamento do Mestre ajustam-se, portanto, de maneira perfeita à situação dos encarnados no mundo, sendo lastimáveis os que não vigiam por se tornarem desse modo instrumentos de tentação nas suas quedas constantes, através dos longos caminhos. Bom, retomando aqui a leitura de Kardec. Item 15. Sendo assim, dirão, o mal é necessário e durará sempre, porquanto, se desaparecesse, Deus se veria privado de um poderoso meio de corrigir os culpados. Logo, é inútil cuidar de melhorar os homens. Deixando, porém, de haver culpados, também desnecessários se tornariam quaisquer castigos. Suponhamos que a humanidade se transforme e passe a ser constituída de homens de bem. Nenhum pensará em fazer mal ao seu próximo e todos serão ditosos por serem bons. Tal a condição dos mundos elevados, donde já o mal foi banido. Tal virá a ser a da terra, quando houver progredido bastante. Mas, ao mesmo tempo que alguns mundos se adiantam, outros se formam, povoados de espíritos primitivos e que, além disso, servem de habitação, de exílio e distância expiatória a espíritos imperfeitos, rebeldes, obstinados no mal, expulsos de mundos que se tornaram felizes. Fecha aspas. De nossa parte, perguntamos: tem de chorar todo aquele que se transforma em instrumento de escândalo? Cada alma conduz consigo mesma o inferno ou o céu que edificou no âmago da consciência. Então voltamos a perguntar a nós mesmos: seria lícito afirmar que o mundo precisará sempre do clima de escândalo e de sofrimento, desde que o devedor, para saldar seu débito, não poderá fazê-lo sem que o outro lhe tome o lugar com a mesma dívida? Não. Se nos prendermos à lei de Talião, somos obrigados a reconhecer que onde existe um assassino, haverá mais tarde um homem que necessita ser assassinado. Com a lei de amor, porém, compreendemos que o verdugo e a vítima são dois irmãos, filhos de um mesmo pai. Basta que ambos sintam isso para que a fraternidade divina
afaste os fantasmas do escândalo e do sofrimento. Vejamos Paulo e Estevão. E voltando à leitura, retomamos os itens 16 e 17, abre aspas. Mas ai daquele por quem venha o escândalo. Quer dizer que o mal, sendo sempre o mal, aquele que a seu mau grado servir de instrumento à justiça divina, aquele cujos maus instintos foram utilizados, nem por isso deixou de praticar o mal e de merecer punição. Assim é, por exemplo, que um filho ingrato é uma punição ou uma prova para o pai que ele sofre com isso, porque esse pai talvez tenha sido também um mau filho que fez sofrer seu pai. Passa a ele pela pena de talião. Mas essa circunstância não pode servir de escusa ao filho que a seu turno terá de ser castigado em seus próprios filhos ou de outra maneira. Se vossa mão é causa de escândalo, cortai-a. Figura energética esta que seria absurda se tomado ao pé da letra e que apenas significa que cada um deve destruir em si toda causa de escândalo, isto é, de mal, arrancar do coração todo sentimento impuro e toda tendência viciosa. Quer dizer também que para o homem mais vale ter cortada uma das mãos antes que servir essa mão de instrumento para uma ação má. Ficar privado da vista antes que lhe servirem os olhos para conceber maus pensamentos. Jesus nada disse de absurdo para quem quer que aprenda o sentido alegórico e profundo de suas palavras. Muitas coisas, entretanto, não podem ser compreendidas sem a chave que para as decifrar o Espiritismo faculta. Fecha aspas. E para encerrar esse pensamento, identificamos aqui um texto, uma mensagem do Espírito Emmanuel, chamada No Escândalo da Cruz, que encontra-se no livro Coletânea do Além, autores diversos. Fim da crucificação, espraiou o mestre o olhar pela turba inconsciente. As opiniões contraditórias do povo alcançavam-lhe os ouvidos, ocultavam-lhe os beneficiários de seu amor. Era constrangido agora a permanecer entre o insulto dos acusadores e o escárnio da multidão. Angustiado, identificava a maioria dos semblantes. Ali comprimiam-se pessoas da cidade que lhe conheciam a missão divina. Mais além, acotovelavam-se romanos aos quais socorrera generoso ou romeiros de regiões diversas que lhe deviam favores e benefícios. Quase todos haviam comparecido à festividade de sua entrada triunfal em Jerusalém, comentando-lhe o feito na ressurreição de Lázaro ou recordando-lhe entusiasmadamente a virtude, a cooperação, o ânimo e o serviço. Não haviam decorrido muitas horas e as mesmas bocas ridicularizavam-no sem piedade. Por que não reagira em recebendo a ordem de prisão? Não seria razoável a fuga dos discípulos diante de sua tolerância em frente aos sequazes dos sacerdotes? Não salvara tantos, por que não remediar a si mesmo? Ensinara a resistência ao crime e às tentações, por que se entregava assim como desordeiro vulgar? Não seria vergonha atender a missionário como aquele incapaz de qualquer reação? Entretanto, um dia indignara-se no templo perante os mercadores infiéis. Que razões o moviam a não recorrer à justiça do mundo? Contrariamente a toda expectativa, a aceitar a prisão sem resistência. Deixou-se conduzir como criança pela pior companhia, submeteu-se aos açoites e bofetadas. Deixou-se vestir de uma túnica escandalosa, ele que era simples e sóbrio por excelência, nem reclamou contra os espinhos com que lhe coroaram a fronte. Aceitou a cruz como se a merecesse e, por fim,
Ó ridículo supremo, não se revoltou quando exibiram no madeiro seminu sob apupos e gargalhadas. Jesus ouvia as opiniões que se entrechocavam, guardando silêncio. Onde estaria o Evangelho se reagisse? Para onde enviaria os seguidores de sua palavra se lhes abrisse no coração a sede de vingança? Que seria do reino de Deus se pretendesse um reino dominador na terra? Onde colocaria a justiça do Pai se também duelasse com a justiça dos homens? Onde situava o auxílio divino de que era portador se não desculpasse a ignorância? Como demonstraria o amor de que se fizera pregoeiro, lançando chamas de cólera, exigindo reivindicações e castigando os escarnecedores já de si mesmo tão infelizes? Deveria acusar publicamente os organizadores de escândalo, dando-lhes pasto aos sentimentos perversos, ou deveria tratá-los com silêncio para que tivessem de chegar a si próprios? O mestre espraiou o olhar pela multidão desvairada, lembrou-se dos amigos distantes e fixou os adversários presentes, meditou nas profundas perturbações da hora em curso, considerou as necessidades espirituais de cada homem, compreendeu o imperativo da vontade de Deus e, já que era indispensável dizer alguma coisa, movendo os lábios na direção do futuro de sua doutrina, levantou os olhos da terra para os céus e murmurou compassivo: perdoai-lhes, meu Pai, porque não sabem o que fazem. Fecha aspas. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita, Pai, a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas à medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, Pai. Graças a Deus e a Jesus.